E aí, beleza? Seja bem-vindo para mais uma aula do curso Aprendendo a Desenvolver Sites do Zero. Meu nome é Cícero e nessa aula nós vamos dar continuidade no estudo sobre CSS. Beleza? Então a gente vai lá. Vamos lá para o nosso código. Na aula passada a gente criou um estilo para dois cabeçalhos do nosso código, o H1 e o H2, e a gente definiu dois atributos, a fonte e a cor. Ok? Tendo criado esse estilo, o que a gente vai fazer nessa aula? É interessante entender que existem três formas de definir as regras de CSS, beleza? As três formas podem ser utilizadas na construção dos sites, só que cada uma dessas formas afeta as páginas HTML de uma forma diferente. Quais são essas três formas? O CSS externo, beleza? Que com ele é possível colocar regras de CSS em um arquivo separado, beleza? E a partir daí, na página HTML, a gente faz um link para esse arquivo externo e chama as configurações programadas lá para a página HTML, para serem utilizadas na página HTML. A segunda forma são as regras incorporadas, CSS incorporado. O que é isso? As regras de CSS são especificadas no cabeçalho do documento HTML. As regras incorporadas também afetam somente a página HTML, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo de estilo CSS incorporado, porque a gente fez esse estilo aqui dentro da nossa página HTML, aqui ó, nosso arquivo .html, e as configurações que a gente colocou aqui só terão poder, né, só afetarão aqui atributos aqui da nossa própria página, beleza? E a terceira forma é o estilo inline. O que é isso? As regras de CSS são especificadas dentro de uma determinada tag do HTML. Essas regras afetam somente a tag atual, a tag que recebeu as regras, beleza? Ok, então para que a gente possa aprofundar mais agora sobre o entendimento das formas de definição de estilos CSS, a gente vai começar por um dos que particularmente eu prefiro utilizar e acredito ser um dos mais utilizados, que é o estilo CSS definido a partir de um arquivo externo, que é um arquivo separado do arquivo HTML. Esse arquivo externo CSS ele pode ser criado a partir de um editor de texto qualquer. Aqui no caso, como a gente já tem o nosso ambiente de desenvolvimento, a gente pode criar um novo arquivo em branco e a partir daqui a gente especifica os nossos estilos CSS. E quando for salvar esse arquivo, a gente só basta salvar com a extensão .css, ok? Então, como a gente vai estar criando aqui as definições, as especificações no arquivo externo, então a gente vai tirar esse daqui, ok? E a gente vai definir aqui, beleza? Só que não vai ser definido dessa forma, vai ser definido de uma forma um pouco diferente. Então, primeiramente a gente vai salvar o nosso arquivo. Vamos dar um nome para ele, por exemplo,
estilos e a gente vai salvar com a extensão CSS, beleza? Estilos.css. A primeira coisa a ser feita, segundo, essas configurações aqui não vão existir, ok? E os estilos eles são criados dessa forma: o nome, aí abre chaves, a gente coloca o atributo, o valor do atributo, fecha com ponto e vírgula, em seguida bota o segundo atributo, o valor desse atributo, fecha com ponto e vírgula e fecha o estilo com a chave, ok? E assim a gente criou nossos dois estilos em um arquivo externo. Agora a gente precisa chamar esse arquivo externo aqui no arquivo da nossa página HTML, beleza? Então como é que a gente faz isso? A gente pode utilizar de duas formas diferentes. Ambas são inseridas aqui dentro da tag read do arquivo, beleza? A primeira forma é essa daqui. A gente vai ter a tag link, a gente vai ter rel, style sheet, href. Aqui a gente vai ter o caminho para encontrar o arquivo, o nome do arquivo com sua extensão, ok? Nesse caso específico a gente não colocou o caminho aqui porque o arquivo já está na mesma pasta que o arquivo HTML, então não precisou ser colocado aqui. E depois a gente tem type, texto, CSS, beleza? Dessa forma, as configurações que estão lá no arquivo externo vão poder ser utilizadas aqui. Então, como a gente configurou aqui H1 e H2, quando a gente executar a nossa página por meio desse comando aqui, dessa tag, as configurações aqui para H1 e H2 vão ser utilizadas aqui no HTML em H1 e H2, ok? Então a gente pode modificar alguma coisa aqui só para demonstrar como vai ficar. A gente vai colocar aqui. Ok? Então a gente vai... Beleza? Então você viu que funcionou. Se caso a gente tire esse link aqui, não vai ter mais um link da nossa página HTML para o nosso arquivo CSS e as configurações não vão poder ser utilizadas, beleza? Se a gente for lá e atualizar a nossa página, as configurações irão sumir. Então essa é a primeira forma de utilizar as configurações do nosso arquivo externo. E a gente tem também uma segunda forma. Então a segunda forma é essa. A gente vai colocar a tag style, a gente vai colocar type, texto, CSS, e a gente vai usar o @import. A gente vai colocar o URL entre aspas, a gente vai colocar o caminho do arquivo, seguido do nome do arquivo com sua extensão. Coloquei aqui para exemplificar, mas como a gente não precisa especificar o caminho nesse caso, porque lembrando, os dois arquivos estão na mesma pasta, então a gente não precisa especificar o caminho. Então a gente só coloca o nome do nosso arquivo, que é estilos, com a sua extensão, beleza? Então se a gente for lá
e atualizar a página, as configurações voltam. Então existem essas duas formas de utilizar as configurações de um arquivo externo de CSS em uma página HTML. E por que utilizar um arquivo externo? Quando você tem um arquivo externo, você pode ter uma organização maior do seu código, porque você separou as configurações. Aqui nesse novo arquivo você vai simplesmente especificar as configurações de algumas coisas aqui do seu arquivo HTML. Então tudo fica mais organizado, mais claro de se fazer, ok? Por isso esse é o mais utilizado e é um dos que eu mais gosto de utilizar. Mas a gente tem mais duas formas, como eu já falei, de folhas de estilo, né? De configurações de estilo CSS. A gente vai ter o incorporado e o inline. O incorporado foi aquele que a gente já viu, que foi o nosso primeiro exemplo. Ok. Que é quando você coloca as configurações dentro de uma tag style e essa tag vai dentro do read da nossa página. Foi aquele primeiro estilo que a gente criou, beleza? Esse é o incorporado. Então aqui dentro do read você pode criar vários e aí essas configurações vão ser aplicadas aqui na página. As vantagens é que todas essas especificações, todos esses estilos que você criar aqui dentro dessa tag read, elas só poderão ser aplicadas a essa página HTML específica. Já aqui no nosso arquivo estilos.css, o nosso arquivo externo, essas configurações aqui, elas podem ser utilizadas em outras páginas HTML, beleza? Basta você chamar lá na página que você deseja utilizar as configurações, você chamar o arquivo CSS usando uma daquelas duas formas que eu acabei de passar, beleza? E finalmente a terceira forma de utilização das definições de estilo CSS em uma página HTML é o estilo inline. A definição de estilo inline é simples. Você vai aqui na tag que você deseja definir o seu estilo e você vai colocar aqui dentro da tag as configurações do seu estilo, ok? E você tem style, font size, aqui o tamanho da fonte, aqui a cor da fonte, dessa forma, beleza? Dessa forma é especificar as configurações de estilo inline. Apenas aqui nessa tag específica H1, essas especificações vão ser aplicadas, essas configurações vão ser aplicadas, beleza? A diferença é essa. Então você pode perceber que a gente teve aqui como se fosse uma expansão. A gente no estilo inline você altera simplesmente uma tag específica. No estilo incorporado você pode usar o estilo para aqui dentro da página para alterar as configurações de várias tags, e no estilo em arquivo externo você pode utilizar não só para várias tags de uma página, mas para várias tags de várias páginas, ok? Então só testando aqui o estilo inline, a gente vai lá nossa página, atualizar, e a gente tem aqui alterado,
o nosso cabeçalho H1, ok? Então aqui a gente fecha o nosso conteúdo sobre style sheet, sobre as formas de especificação dos estilos, beleza? Então valeu, até a próxima aula.